Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e encheis, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se uma roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor Jesus nos mostra mais uma vez hoje, sendo a terceira vez que Jesus aparece para eles. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Ao amanhecer o dia, tinha aquele homem em pé ali do lado, na praia, e era Jesus, mas eles não o reconheceram. E aí, Jesus pede a ele: Tem alguma coisa para comer? Não, não temos. Mas aí Jesus disse: Lançai a rede à direita. E eles ouviram a palavra de Deus de Jesus e obedeceram e lançaram a rede. Para a surpresa deles, tamanha foi a quantidade enorme de peixes que pegaram, que ao ponto das redes se romper. Pela grande quantidade, que segundo a palavra nos fala, que eram mais de 150 grandes peixes, e assim mesmo a rede não se rompeu. Então significa que tamanha foi a quantidade de peixes, e a rede, se fosse em algo normal, se não fosse algo assim, vamos dizer, sobrenatural por Jesus, que realizou aquela obra, a rede certamente teria se rompido. Mas como foi uma obra de Deus, uma obra de Jesus, a rede suportou. E aí eles comeram e Jesus partiu os peixes e os pães para eles. Então, mais uma vez, o nosso Mestre Jesus estava ali,
Jesus ressuscitado dos mortos. E Pedro, durante aquele tempo que faziam a pesca, ele observou bem e percebeu que era Jesus. E aí disse: Pedro, é o Senhor. Mas Pedro se encontrava nu. Ao ver que era Jesus, ele vestiu-se e, enquanto puxava a rede, ele se atirou no mar. Bem, gente, a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é cura e libertação para todos aqueles que nela creem. O Senhor Jesus, ele está vivo e presente em nosso meio, e seu reino não terá fim. Que a graça e a paz do Senhor e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desde e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,